Graça e paz, irmãos. Que bom estar com vocês mais uma vez. Bom mesmo. Lembrei daquele louvor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, né? Como é maravilhoso. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Uma leitura um pouquinho extensa, mas você pode ficar em pé, por gentileza. Eu, como de costume, gosto bastante da versão NVI, então eu vou ler nessa versão. João, capítulo 6, do verso 1 em diante, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Verso 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Podemos assentar. Eu tenho uma paixão por vários livros do Novo Testamento, mas João é aquela paixão em dobro. Toda vez que eu abro o Evangelho de João, eu me apaixono em dobro. Gosto de vários outros, mas João é aquele livro que me encanta. Apesar de falar assim, sempre me detive tentando estudar e compreender esse Jesus que João tenta retratar. Pensando isso hoje no meu trabalho, enquanto eu estava ali, nos meus momentos de sentado, de descanso, né? Eu esbocei alguns pensamentos que me vieram à mente sobre João, pegando do capítulo 1 até chegar no capítulo 6. E eu me lembrei que no capítulo 1, João tenta mostrar o Deus que provê na criação, fazendo com que a criação se torne tão perfeita, mostrando quem foi que fez essa criação da maneira que ela é. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele vai e diz: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E João continua mostrando como esse Deus distante, mais próximo, desceu, o povo rejeitou, mas ele consegue compreender a necessidade das pessoas. E Jesus vai mostrar isso. João, quando vai escrever sobre Jesus, mostra como esse Jesus se preocupa com a necessidade das pessoas. A primeira necessidade que Jesus olha é a necessidade de Nicodemos, é uma necessidade espiritual. A segunda necessidade, dentro desse aspecto da necessidade espiritual de Nicodemos, está lá em João capítulo 3,16, que nós tanto falamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é um Deus que proveu salvação. Ele proveu salvação. E Nicodemos vai até Jesus, tentando achar em Jesus respostas para questões espirituais que ele tinha. Uma outra necessidade que me veio à mente é a necessidade relacional, que é encontrada no diálogo de Jesus com a mulher no poço de Jacó. Jesus está sentado, aquela mulher se aproxima, e vocês conhecem muito bem como o diálogo se desenvolve. É uma necessidade suprida. É óbvio que tem muitas outras coisas que a gente pode desenvolver dentro daquela conversa, mas a que mais salta aos olhos é uma necessidade de relacionamento que aquela mulher necessitava ter. Ela vai até o poço de Jacó sozinha. Uma terceira necessidade é uma necessidade que é demonstrada quando Jesus, lá no capítulo 5 de João, ele vai até o tanque de Betesda e ali ele vai conversar com um homem que estava aproximadamente 40 anos esperando o mover das águas, para que nesse mover ele descesse até aquelas águas e pudesse finalmente ser curado. E ele passa aquele período todo. Sempre Jesus vai à necessidade das pessoas. Jesus está preocupado com essas necessidades. Nicodemos vai até Jesus. A mulher no poço de Jacó chega naquele poço, Jesus já está ali. Jesus sabia que aquela mulher estaria naquele horário, naquele lugar, e estaria sozinha, e precisava ser suprido alguma coisa. Aquele homem do poço do tanque de Betesda não podia se locomover. Ele não conseguia dar um passo para chegar no tanque. Imagine sair dali para andar atrás de Jesus, para possivelmente ser curado. Não tinha como. Diferentemente de nós, fazendo um parênteses aqui, saímos dos nossos lares, viemos para esse templo, e aqui colocamos as nossas petições, colocamos as nossas orações, viemos aqui à frente, declaramos aquilo que temos recebido, ou mesmo dizemos aquilo que precisamos. Aquele homem não tinha essa possibilidade, mas Jesus vai até aquele poço e vai ao encontro da necessidade daquele homem. Parece que essas necessidades deixam de ser supridas, mas no capítulo 6 nós nos deparamos novamente com um Jesus que agora provê uma necessidade física que todo mundo precisa: o pão. E o pão, ele tem esse aspecto muito fundamental na Bíblia. O próprio Jesus usa uma figura dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele se revela como esse pão, ele se revela como Jesus que sacia a sua sede. Você está com sede? Beba de mim, porque se você beber dessa água, você voltará a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, você não mais terá sede. Eu sou o pão, eu sou a porta, e assim Jesus vai se descrevendo em diversas figuras. Por que eu fiz essa introdução toda para tentar chegar e trabalhar com poucos minutos algumas coisas fundamentais nessa primeira multiplicação dos pães? Necessidade relacional, necessidade espiritual, necessidades de cura física, necessidades fisiológicas, né? Aquela necessidade do pão, do alimento, e é nessa necessidade que eu quero trabalhar algumas coisas. Jesus está com os seus discípulos. Ele está num momento e ele se retira, mas a multidão não o deixa só. A multidão continua indo atrás de Jesus. Jesus era uma figura importante. Jesus era uma figura que chamava atenção, principalmente porque as pessoas estavam atrás de respostas, as pessoas estavam atrás de cura, as pessoas estavam atrás de terem as suas necessidades supridas. A multidão está atrás de Jesus. E o que me chama a atenção nesse texto, logo nos primeiros versos, é que o autor tenta destacar que ali estava próximo à festa judaica, que Jesus sobe a um determinado lugar, se assenta com aquelas pessoas que eram mais próximas até ele, só que Jesus não está alheio à necessidade das pessoas. Gente, isso é fantástico, porque por mais que nós pensemos que Deus é o Todo-Poderoso, e Ele é, que Ele está totalmente muito distante, Ele está, mas que Ele do mesmo jeito está tão próximo, muitas vezes nós nos pegamos pensando se Deus está nos olhando, se Ele está vendo a minha necessidade. Às vezes a minha necessidade, ou eu penso que Deus só se preocupa com aquelas super necessidades. A gente se esquece ou não imagina
Ou muitas vezes, como o pastor pregou na quinta-feira, trouxe a palavra na quinta-feira passada, parece que aquela minha necessidade não é uma necessidade que chame a atenção de Deus. Porque é muito pequenininha. Então não vale nem a pena eu vou orar, mas será que Deus vai fazer isso? E parece que essa necessidade é muito pequena, apesar da multidão ser muito grande. Jesus está conversando com os seus discípulos, mas Jesus está atento com as coisas que estão acontecendo no entorno dele. O texto diz, João narra, que Jesus olha e vê que a multidão está se aproximando. Parece que a gente não tem dimensão dessa multidão, mas ele diz que tamanha era essa multidão. Mais de 5.000 pessoas. Era muita gente. Muita gente estava ali no entorno de Jesus, e essas pessoas estão seguindo Jesus, segundo o que diz João, porque elas estavam atrás do milagre, porque Jesus fazia muitos milagres, então elas estavam atrás de terem a sua necessidade suprida, e a necessidade daquele momento era a necessidade do pão. E aí Jesus pergunta para Filipe, e o texto vai dizer que ele levanta os olhos, vê a multidão. Jesus pergunta para Filipe, onde compraremos pão para todo esse povo comer? João faz uma observação dizendo que Jesus já tinha a resposta. Ele está provando Filipe. Filipe diz, Senhor, se nós tivéssemos uma quantidade enorme de dinheiro, 200 denários. Um denário era o salário de um trabalhador de um dia. Ele diz, se nós tivéssemos 200 denários, não compraríamos pão suficiente para cada um receber um pedaço. É muita gente, é muito dinheiro, muita gente. Aliás, é pouco dinheiro para muita gente. E aí uma pessoa toma a palavra, conforme diz João aqui, e diz assim, olha Jesus, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas eu fiquei pensando nessa vírgula. E essa vírgula ela fala muito. Aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixes. Aí eu vou acrescentar. Entretanto, porém, finalmente. Mas o que é isto para tanta gente? Se o outro acabou de dizer que 200 denários seria impossível para alimentar essa multidão com um pedaço de pão. Jesus não se pega refletindo ou não questiona a observação feita por Simão, André, né? Ele não se pega nisso, mas ele diz assim, traga ele aqui. E aí você ouviu a narrativa do texto, o milagre que Jesus faz. Bom, aonde é que eu quero chegar com esses pontos? E como eu disse, eu estava sentado. Aqui está o meu breve esboço, rascunhado e apagado, porque eu não podia esquecer algumas coisas que me vieram à mente. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, porque o Senhor falou ao meu coração, você não precisa ter medo de oferecer a Deus aquilo que você tem. Você não precisa ter medo de oferecer a Deus aquilo que você tem. A gente tem essa facilidade de fazer comparações. Nós nos comparamos com os outros. Eu ouvi um pastor falar uma certa vez, e eu carrego isso para a minha vida. Ele sempre dizia assim, nivele para cima, nivele para cima. O que significa nivelar para cima? Se você tiver que me comparar a alguém, me compare de alguém com alguém que seja para cima. Sempre melhor. Porque eu falo, poxa, eu fui comparado com essa pessoa. Pô, meu sobrinho uma vez me fez uma surpresa, que ele chegou na casa de minha mãe e falou, tio, eu estava no quarto, eu fui para a cozinha, ele falou, tio, eu preciso falar com você, o que foi? Nossa, eu estou lendo um livro do Augusto Nicodemos Lopes. Quem conhece o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, sabe de que eu estou falando. Ele falou, estou lendo um livro dele, achei fantástico, e não sei o que, beleza, né? Poxa. Ele falou assim, mas todas as vezes que eu olho para a foto do reverendo Augusto Nicodemos e leio o que ele escreveu, me vem na cabeça o senhor é igualzinho a ele. Eu falei, hã? Rapaz, sabia? Falei, poxa, velho, menos, né? Menos, mas eu falei, ó, você não sabia, mas o reverendo Augusto Nicodemos foi meu professor. Eu tive aula de hermenêutica avançada com ele, quando eu estudei no Mackenzie. Aí ele fez assim, sério? Eu falei, sério? Assim, mas, cara, poxa,
é muito pro meu caminhãozinho. Mas, gente, fala sério aqui. Cá entre nós, tá gravando ali, se ele assistir. Cá entre nós, poxa, é uma comparação pra lá de boa. Como a gente gosta de ser comparado com, sabe, aquilo que é bom. Poxa, você é bom. Então esse pastor dizia, nivele para cima. Só que, quando a gente nivela para cima, a gente fica com aquele receio também de achar que o outro tem o melhor e eu não tenho. E aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho não merece ser oferecido. Poxa, mas aquele irmão faz melhor do que eu. Aquela pessoa canta melhor do que eu. Aquele toca melhor do que eu. Aquele faz aquele trabalho melhor do que eu. Aquela faz aquele bolo melhor do que eu. Não, aquele salgado é feito da melhor forma. Não vou oferecer o meu, que o meu salgadinho não sabe. É que o meu crochê, eu falando do crochê porque você está fazendo uns crochê lá em casa, né? É porque o meu assim, aquele irmão fez melhor do que eu. Eu não vou mostrar o meu não. Não. Mostre o seu, não tenha medo de oferecer a Deus aquilo que você tem, porque o que você acha que é pouco, nas mãos de um Deus grande pode se tornar superlativamente maior. Olha que eu estiquei o superlativo, porque o superlativo já é grande, e eu ainda coloquei o maior para ficar grande mesmo. Deus faz aquilo que é pouquinho se tornar grande. Filipe diz assim, 200 denários seria impossível para nós conseguirmos alimentar essa multidão com um pedaço de pão. Aí, André chega, tem um rapaz com 5 pães e 2 peixes, me traga aqui. E Jesus faz aquele milagre, e o texto diz que quando sobra ainda 12 cestos cheios, com 5 pães e 2 peixes. Quem é esse homem? Então o que você tem é muito precioso na mão de um Deus surpreendente. Mostre para o Senhor, o pouco na sua mão é o multiplicado nas mãos de Deus. Então não tenha medo de oferecer o que você tem a Deus. Não tenha medo de responder às perguntas de Deus. A gente fica receoso. Jesus pergunta para Filipe, Filipe dá uma resposta. E em meio àquela resposta, muitas vezes somos levados a nos ficar acanhado em querer apresentar alguma outra proposta. Não, a pergunta foi feita para ele, não foi feita para mim. Não, é ele que foi, a função foi dada na mão dele, não foi dada para mim. Aqui não tem a possibilidade do o outro está fazendo e não eu estou fazendo. O que eu estou colocando é, o outro, para o outro, Deus pergunta para o outro, mas você também pode ter a oportunidade de apresentar a sua sugestão, e a sua sugestão pode ser uma excelente coisa nas mãos do Senhor. Se apresente para o Senhor, dê para Deus aquilo que você tem, traga para o Senhor o seu melhor, que para você às vezes não é o melhor, mas nas mãos de um Deus grande pode se tornar surpreendente. E por último, trabalhando essa relação que eu fiz do capítulo 1 até chegar no capítulo 6, mostrando um Deus que supre as necessidades. Nunca se esqueça, e não tenha medo, mas nunca se esqueça de que Deus está olhando para você, independentemente de onde você está. Uma coisa parece ser, Jesus está conversando com os discípulos. Os relacionamentos são muito interessantes, né? A gente vê algumas pessoas conversando com outras num grupinho, a gente acha assim, poxa, eu não tenho condições de chegar naquele grupo. E parece que quem é o foco da atenção no grupo não está observando as coisas que estão acontecendo lá fora. Não se preocupe, porque se as pessoas não estão vendo o que você está passando, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe, Deus conhece. Eu me surpreendo todas as vezes que eu estou lendo as Escrituras, falando sobre esse Deus tão grandioso, em saber que Deus está tão distante, mas ao mesmo tempo está tão perto, que Deus consegue ver as coisas tão grandes, mas ao mesmo tempo se preocupar comigo, que são tão pequenos, com a minha necessidade que é tão pequena, mas esse Deus grande olha para você. Eu gosto demais daquela música do Toque no Altar. Olha para mim,
porque eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, só não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. Aí ele não vai dizer eu preciso, ele diz eu preciso do teu olhar, eu preciso do teu olhar, eu preciso do teu olhar, olha para mim. Jesus olha para aquela multidão, e no meio daquela multidão, Jesus, por ser quem ele é, ele sabia quem era o José, quem era a Maria, quem era o Fernando, quem era a Raquel, quem era a Ruth, quem era a Sara. Ele conhecia cada um, mas havia 5.000 pessoas. Jesus não despede ninguém vazio. E tenha certeza de uma coisa, meu irmão, se você veio, você não vai sair daqui vazio, porque Deus está olhando para você. Vamos ficar em pé. Coloca a mão no seu coração. Como Jesus olhou para essa multidão. Existe a multidão, aquelas pessoas que estão distantes, que estão seguindo Jesus porque estão atrás de um milagre. Existem aqueles discípulos que estão próximos de Jesus e ouvem de Jesus e recebem de Jesus. Nesse momento não importa onde você esteja. Para mim não importa se você está na multidão ou se é você daqueles mais chegados perto de Jesus. Não importa. O importante é que você está ali. Cheguei para uma das encarregadas de frente de caixa e falei assim, olha, eu conversei com o encarregado na terça-feira e falei para ele se ele me colocaria no horário da manhã para eu poder estar livre para chegar mais cedo aqui hoje, porque eu vou para a igreja porque eu tenho uma palavra para dar. Ela falou, não, pode fechar seu caixa. Vá lá levar a palavra de Deus de salvação para aquele povo. Eu falei, não é só para aquele não, para você também. Aí ela deu uma risada e eu saí. Quando eu voltei, o encarregado geral estava passando. Aí ela falou assim, Lucas, ela vai ver esse vídeo porque eu falei que ia mandar. Lucas, seu Ricardo vai precisar sair mais cedo, porque ele vai levar a palavra lá na igreja. Aí ele falou assim, não, é ótimo isso. E ó, pode marcar, eu vou lá na igreja ouvir a palavra. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Olha que multidão está aqui, mas só você sabe o que você precisa. E o que você precisa é falar, Jesus, olha para mim, olha para mim. Aí ele dá aquela olhadinha para você e dá a piscadinha e fala assim, o pão vai chegar na sua mesa. O pedacinho vai chegar. Eu não sei quantos pedaços, não sei o tamanho, mas o texto diz que sobraram 12 cestos cheios de pedaços, porque o povo estava farto. Olha que coisa maravilhosa. Você vem vazio e sai daqui cheio. Você vem sem pão e sai com pão. Você vem sem ninguém olhar para você, imaginando que nem Deus está te olhando, e Ele olha para você e pisca e diz assim, eu não me esqueci de você. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.